Bom, começando aqui mais um vídeo, onde o tema da vez vai ser Fisiologia, mais especificamente falando sobre o capítulo 26 do Guyton 13ª edição, que fala sobre a anatomia funcional dos rins e a formação da urina. E nessa parte 2 aqui, a gente vai falar mais especificamente sobre o reflexo da micção. Então, só dando uma explicação aqui para quem está perdido um pouco, na parte 1 dessa aula sobre o capítulo 26, eu errei o nome do capítulo na hora de fazer o slide da aula. Eu coloquei o nome do capítulo na 12ª edição, porque é a edição que eu tenho aqui impressa comigo. Porém, a aula, tanto parte 1 quanto parte 2, fazem referência ao Guyton 13ª edição, capítulo 26 do Guyton 13ª edição. Então, apesar de lá estar falando sobre o capítulo 26 da 12ª edição, essa aula, a parte 1 e parte 2 do capítulo 26, são referentes à 13ª edição. Na última aula, nós vimos a anatomia fisiológica do nosso rim e vimos que é nele onde ocorre a formação da urina. Agora nós vamos ver uma outra parte desse capítulo que fala sobre o reflexo da micção. Então você me pergunta, o que é a micção? Micção não é nada mais do que o ato de esvaziar a bexiga, o ato de urinar. E ao decorrer dessa aula, nós vamos entender a parte fisiológica desse ato. Porém, antes da gente entrar na fisiologia propriamente dita, nós temos que dar uma breve revisada na anatomia daquilo que vai ser o eixo da nossa aula, a nossa bexiga. A primeira coisa que nós temos que saber sobre a nossa bexiga é que ela é um órgão oco. Ela é um órgão oco que vai ter como principal função reservar a nossa urina antes dela ser descartada. Ela vai fazer parte do nosso sistema urinário, que é formado pelos rins, pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. A nossa bexiga, sendo um órgão muscular oco, ela é feita por um tipo de músculo específico, que a gente chama ele de músculo detrusor. A nossa bexiga, além do músculo detrusor, ela vai conter algumas estruturas que nós conhecemos como esfíncteres. Que a gente tem aqui o esfíncter, que a gente chama de esfíncter interno. E um pouco mais abaixo, já na parte da uretra, nós vamos ter o nosso esfíncter externo. E aqui em cima, um pouco próximo do esfíncter interno, nós vamos ter uma área que nós conhecemos como trígono da bexiga. Essa área é uma área composta por músculo liso, que é a área que é um pouco próxima ao local onde os nossos uréteres vão fazer a inserção na parte posterior da bexiga. Então essa parte onde os uréteres fazem sua inserção, eles formam uma espécie de triângulo, e esse triângulo é justamente chamado de trígono. Essas três estruturas, o esfíncter interno, o esfíncter externo e o músculo detrusor, são as três principais estruturas que nós temos que conhecer para falar do reflexo da micção. E você me pergunta, esse reflexo da micção, como que ele é feito? A micção, como eu já disse, é o processo de esvaziamento da nossa bexiga. E ele vai ser dividido em duas fases, a fase de enchimento e a fase de esvaziamento. E para nós entendermos cada fase, a gente tem que entender a inervação da nossa bexiga, porque é ela responsável tanto pelo enchimento quanto pelo esvaziamento. Eu desenhei aqui de uma forma bem simples, eu creio, de se compreender a inervação da nossa bexiga. Então, a gente tem que entender o conceito principal quando a gente está falando da inervação. A gente tem que entender que o enchimento e o esvaziamento da nossa bexiga, a gente não controla ele. Nós não conseguimos encher a bexiga quando queremos e nem esvaziá-la quando queremos. Nós conseguimos controlar nossa uretra. Porém, o esvaziamento da nossa bexiga nós não controlamos.
Isso se deve que o enchimento e o esvaziamento estão relacionados ao nosso sistema nervoso autônomo, que é a divisão do sistema nervoso onde nós não controlamos as ações. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático, onde cada um desses dois eles vão ter uma função específica, onde o preenchimento da nossa bexiga ele vai ser de responsabilidade do nosso sistema nervoso simpático. Já o esvaziamento ele vai ser de responsabilidade do nosso sistema nervoso parasimpático. Vamos começar então falando sobre a fase de enchimento da nossa bexiga, que, como eu já disse, é de responsabilidade do nosso sistema nervoso autônomo, mais especificamente falando do nosso sistema nervoso simpático. Então, esses dois componentes da nossa bexiga, que são o músculo detrusor e o esfíncter interno, eles são os componentes que são controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo. E eles vão ter cada um comportamento diferente em cada fase da micção. Ou seja, o músculo detrusor e o esfíncter interno, cada um vai fazer uma coisa diferente em cada processo. Por exemplo, nunca a gente vai ver tanto o músculo detrusor relaxado e o esfíncter interno relaxado. Sempre um vai estar contraído e o outro vai estar relaxado. Então, durante a primeira fase, que é a fase de enchimento, o responsável, como eu já disse, é o sistema nervoso simpático. Então, nessa fase de enchimento, nós temos que criar um ambiente favorável para que a urina possa adentrar dentro da bexiga. Então, o que é que o sistema nervoso simpático ele faz? Ele faz nada mais que relaxar o nosso músculo detrusor e contrair o nosso esfíncter interno. Para quê? Para que a urina que vem aqui dos nossos uréteres consiga adentrar dentro desse órgão. Já aqui o nosso sistema nervoso parasimpático, ele vai ser o responsável pelo esvaziamento. Então, ele vai fazer basicamente o contrário que o simpático fez. Que, onde o simpático ele estava contraindo o esfíncter interno, agora o parasimpático ele vai relaxar o esfíncter interno e, como o simpático estava relaxando o músculo detrusor, agora o parasimpático ele vai contrair esse músculo detrusor para criar assim um ambiente favorável ao expelimento da urina. Então você me pergunta, se o enchimento e o esvaziamento da nossa bexiga é controlado pelo nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, nós não conseguimos controlar mentalmente se a urina vai estar entrando ou saindo, por que eu consigo controlar minha ida ao banheiro no caso? Isso se deve ao nosso esfíncter externo, que está localizado na parte da uretra. Que onde aqui o interno e o músculo detrusor, eles eram controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo, já o nosso esfíncter externo, ele vai ser controlado pelo nosso sistema nervoso somático. Mais especificamente, ele vai estar inervado pelo nosso nervo pudendo. Então, quando a bexiga ela está em fase de esvaziamento pelo sistema nervoso autônomo, nós temos a opção de fechar ou abrir esse esfíncter externo, porque nós podemos controlá-lo. Nós podemos controlá-lo justamente devido à sua inervação.